Olá pessoal, estamos aqui na Farm Show em Primavera do Leste. Eu sou Rubem Brito, trabalho no time de desenvolvimento de mercado da Stoller do Mato Grosso. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre florescimento em soja. A soja é uma planta que ela é sensível ao comprimento do dia. Então ela tem estruturas chamadas fitocromos que medem a quantidade de luz que elas recebem. E aí existe um que a gente chama de fotoperíodo crítico, que é definido em função da variedade, que determina que após uma certa quantidade de horas de luz, a soja floresça. A gente também tem que considerar que a soja ela tem o que a gente chama de período juvenil. O que seria esse período juvenil? Se a gente fosse fazer uma analogia com o ser humano, a mulher ela só se torna adulta, só se torna mulher fértil após o período da puberdade. Até lá, ela não consegue se reproduzir. Com a soja é a mesma coisa. Só após o período juvenil completo, findado, é que a soja ela floresce. E finalmente, o que também interfere no florescimento da soja é o fator temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido a soja se desenvolve e mais rápido se dá o florescimento. Então, a soja vai só florescer quando ela estiver estimulada pelo fotoperíodo, que tenha atingido o fotoperíodo crítico, ou a soja também tem um acúmulo de temperatura suficiente para que o florescimento aconteça. Vejam nesse documento do professor Homero Bergamaschi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós temos essa figura que indica aqui no eixo X o tempo, com as datas aqui, por exemplo, do solstício de verão, 21 de dezembro, com comprimento mais longo do dia, e 21 de junho, solstício de inverno, com comprimento mais curto do ano. No eixo Y, nós temos as horas de duração do dia, horas de luz, fotoperíodo. Em azul, nós temos as curvas do fotoperíodo em diferentes latitudes. Veja que no Equador, a amplitude de variação é muito menor, e quanto mais longe do Equador, em latitudes maiores, a gente vai ter uma amplitude muito maior de variação. Então, fazendo um exercício aqui hipotético, imagine que o fotoperíodo crítico da soja que a gente está considerando, a variedade X aqui, seja de 13 horas. Vamos dizer que a gente está em novembro. Se a gente plantar essa soja em novembro, que é mais ou menos aqui, ela vai ter, para a latitude de 20 graus, um número de horas abaixo do fotoperíodo crítico. Então ela vai sofrer indução ao florescimento. Se ela já tiver passado o período juvenil, essa soja vai florescer, considerando apenas a questão do fotoperíodo. A gente tem que considerar também a temperatura, que a gente vai ver a seguir. Na latitude do Equador, aqui de 0 graus, veja que independente do mês aqui, vamos supor que seja no solstício de verão, ela vai também sofrer indução ao florescimento. Porém, se tivéssemos na latitude de 20 graus, não. Na mesma data, essa soja não sofreria indução do florescimento. Veja nesse paper, está aqui a referência abaixo, onde nós temos uma mesma variedade em diferentes condições. Então, nesse gráfico nós temos temperatura no eixo X e o número de dias para o florescimento no eixo Y. Então, percebam que a mesma variedade para um fotoperíodo, por exemplo, de 11 horas, que é a primeira curva aqui embaixo, ela vai florescer, por exemplo, com 19 graus, cerca de 40 dias. Num outro fotoperíodo, por exemplo, 14 horas, que é esse ponto aqui, ela vai florescer lá com mais de 100 dias. Mas conforme a gente aumenta a temperatura, a gente tem uma aproximação do número de dias, ou seja, o fotoperíodo fica menos importante. Vejam que fotoperíodo e temperatura estão interrelacionados. Vejam que nesse mesmo trabalho foi obtida essa equação, onde dias está representado pela letra D, dias para o florescimento, e A', B' e C' são valores empíricos, mas T, que é a temperatura, e F, que é o fotoperíodo, eles estão nessa equação intercorrelacionados. Um influencia no outro, e através dessa fórmula a gente consegue prever quantos dias a soja precisa para florescer.
Então, pessoal, se vocês fizeram um exercício aí de raciocínio de uma soja, por exemplo, plantada mais cedo, a gente vai ter um florescimento mais longo, porque ainda você tem um número de horas de luz que não atende o fotoperíodo crítico. Você vai ter temperaturas mais amenas, o que também diminui ou atrasa o desenvolvimento dessa soja. E por conseguinte, se você tiver, por exemplo, na situação do Mato Grosso, um plantio mais tardio, né, aqui na nossa região, falando, vamos por exemplo, um plantio de dezembro ou até de janeiro, você vai ter dias mais curtos, o florescimento vai acontecer muito mais rápido e a temperatura já vai estar bem mais elevada, onde você vai ter uma soja florescendo com muito menos tempo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor. Até a próxima!